Olá, empresária! Olá, empresário! Sejam bem-vindos a mais um podcast Metamorfose. Me chamo Gleice, sou mentora de vendas e também idealizadora do podcast, onde nós trazemos empresários para trazer para vocês insights, trajetória, desafios. Então, hoje aqui a gente vai receber duas veterinárias da área aí, pet, para quem gosta muito, assista porque tá bem bacana esse episódio. Então, eu apresento para vocês hoje. Eu apresento aqui a Milena, que é veterinária oncologista e saúde pública, e também a Tatiane, que é veterinária nefrologista. Recebe elas aqui hoje para falar um pouquinho sobre gestão, sobre o mundo pet e os seus desafios. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Vamos começar então. Antes da gente começar a falar sobre veterinária, né, sobre o mundo pet, sobre a clínica, eu quero conhecer cada uma um pouquinho. Quem é a Milena, quem é a Tati. Ok. Pode começar. Eu sou Milena, eu tenho uma clínica veterinária que é a Planovet, localizada em Jacareí, mas eu sou paulistana, sou nascida e criada em São Paulo, vim para Jacareí faz 20 anos e aqui resolvi ficar, constituir família, sou cristã, hoje eu trabalho com atendimento, né, ao público, né, em consulta clínica, sou especialista em saúde pública e zoonoses, uma situação bem importante hoje, e também sou empresária, sou, né, gestora lá da Planovet, e é isso. Sou eu. Perfeito. E você, Tati? Eu sou a Tatiane, eu nasci e sempre vivi também em Jacareí. Sou formada aí há 13 anos como veterinária. Trabalhei muito tempo, né, em outras clínicas como veterinária, como funcionária, né? E aí decidi realmente por caminhos da vida fazer a pós-graduação em nefrologia veterinária e seguir o meu caminho como empreendedora, né, fazendo atendimento somente volante, que a gente fala, que é ir até a clínica atender casos específicos de pacientes que têm problema renais. Perfeito. Então vamos começar, meninas, com a pergunta: o que despertou em vocês o desejo de empreender na medicina veterinária e não apenas atuar como profissionais clínicas? Houve algum momento decisivo nessa escolha de vocês? Eu decidi realmente fazer a pós-graduação, né, em nefrologia, porque eu gostava muito da área, eu queria seguir essa área, né? Mas eu tentei abraçar o mundo, então eu tentei ficar como funcionária da clínica, né? E fazendo os atendimentos volantes. Até que eu me sobrecarreguei ao máximo, tive hernia de disco, tive que fazer cirurgia de hernia de disco, tive que ficar afastada durante aí um mês e meio, né? Onde esse tempo que eu fiquei afastada, eu tive que pensar realmente para onde que eu ia, né? Se eu ia realmente dar a cara a tapa, virar empreendedora, fazer, né, a consulta com os meus pacientes volante, ou se eu ia continuar sendo funcionária. E foi aí, depois dessa crise de saúde, que eu decidi realmente virar empreendedora. Perfeito. E todo começo tem desafios. Olhando para trás, qual foi a fase mais difícil da jornada de vocês e o que essa fase ensinou sobre empreender? Olha, na faculdade a gente não aprende sobre gestão, sobre vendas. Muito menos é difícil. Hoje eu acho que está começando já um início de que realmente a saúde ela tem que ser comercializada, né? E é difícil ver isso. Até mesmo se tiver um espectador que seja cliente, né, e que seja tratado, ou até mesmo um paciente de um médico, ele vai falar, nossa, mas é venda? E porque esse é o nosso serviço, né? Embora é a profissão melhor do mundo, né? Nós trabalhamos com animais e isso é gratificante. Porém, chega uma hora que você tem que ver que isso precisa sair de apenas técnica, né? Você precisa um pouco mais do que isso. E até mesmo a gestão, né, o empreendimento, como a doutora Tatiana estava falando, a gente precisa empreender mesmo, se especializar em gestão, fazer curso de comercialização. Nós não comercializamos um material, mas a gente precisa se vender, se mostrar, se apresentar, se conectar com o público. Então, foi realmente uma virada de chave, porque ou você faz isso, ou você vai continuar na profissão prostrado, sem grandes avanços, porque técnicas são importantes realmente para você ser um bom profissional. Sim. Mas nem só de técnicas vive um bom profissional. Ele precisa saber se vender, se mostrar, humanização, né? Humanização, tudo isso. E para você, Tati?
Todo começo tem desafios. Olhando para trás, qual foi a fase mais difícil da jornada de vocês e o que essa fase ensinou sobre empreender? A fase para mim mais difícil foi realmente dar o primeiro passo. Porque eu tinha muito medo de, se eu, né, largar do meu fixo, né, do meu salário fixo, e se não tiver cliente, e se os outros veterinários clínicos, que no caso, eles me encaminham paciente, se eles não me encaminharem paciente, né, como que vai fazer? Porque as contas são fixas. Sim. E, né, a gente fica sem ter para onde correr, caso acontecesse alguma coisa. Mas o que eu vi é que realmente, assim, tive que dar o primeiro passo, não faltou cliente, não tive problemas, né? E hoje atendo bastante. Teve que ter a coragem, né? Empreender é coragem, né? Eu sempre falo, tem dias que tá muito bom, tem outros dias que não tá nada bom, né? Mas a gente tem que ter essa coragem e essa constância, né? Sempre, né? Constância, exatamente. Muitas pessoas imaginam que trabalhar com animais é algo leve e apaixonante. Como é de fato a rotina de vocês nos bastidores da clínica? Gratificante e exaustivo. É apaixonante, mas é exaustivo, né? E a sua? Realmente. É gratificante, mas é exaustiva você conciliar tutores, né, responsáveis pelos animais, o cuidado com o animal, o contato com os outros veterinários, que a gente precisa, né, conversar, discutir caso, entrar num consenso de qual seria o melhor tratamento para o animal, né? Então, é como se fosse todo mundo entrar num consenso. Os responsáveis, né, pelos animais e toda a equipe médica veterinária para poder fazer o melhor tratamento para o animal. E já no meu caso também tem a gestão. Então, além de eu ter esse... Porque eu faço atendimento também com o horário tutor, agendado, né? com o responsável, exatamente. Mas a parte da gestão também. Porque é equipe, é reunião, é receber... Quantas às vezes, pessoas tem na sua equipe, Milena? Hoje são 6 pessoas. 6. Então, você precisa ter... 6 não, 8, 8 pessoas, desculpa. É porque o WhatsApp, ele é remoto, então, às vezes, a gente nem conta como pessoas. Mas são as pessoas, né? E, enfim. E aí... Então, tudo isso, a equipe, a gestão mesmo do próprio negócio, fornecedores, a gente recebe bastante representantes de medicações. Hoje, o avanço dos laboratórios são contínuos. Então, para que você possa estar atualizado, isso também requer de você bastante coisa. Sim. Mas nada que um planejamento não se organize melhor. E para você que é uma gestora, né? Que tem que gerir 8 pessoas. Quando você começou lá atrás, o que você aprendeu com esse tempo, né? Que você começou lá atrás e hoje, quais as diferenças que você vê na gestão que você tinha antes e que hoje você tem? Olha, eu vejo bastante. A Tati está comigo há 10 anos. Antes ela... Evoluiu bastante. Antes ela não era autônoma, né? Antes, né? Hoje ela tem essa flexibilidade, mas a gente tem até uma amizade, né? Somos bem amigas mesmo. Enfim, mas eu vejo uma evolução bastante e isso é de forma contínua, com certeza, porque você precisa aprender, mas o que eu vejo de mais importante na gestão é flexibilidade. A gente tem que ser mais flexível, porque a gente convive com muitas pessoas. Então, acho que a flexibilidade também, o planejamento, ele é bem importante e a atualização constante. E esse processo de gestão, ele foi um começo que é mais ou menos uns 4 anos atrás, né? Uns 4 anos atrás, a doutora Tatiana falou, Milena, precisa ver, porque a gente só tá atendendo, a gente só tinha técnica, a gente não tinha a venda mesmo, né? O que a gente vai fazer? Aí fomos atrás de um curso, foi até, o curso iniciou com uma palestra do Amir Klink, né? Que quer dizer, pra gente foi ali, e o tempo todo ele falando de planejamento, então a gente começou bem ali, e aí saímos desse curso, eu falei pra ela, olha, não adianta a gente vir aqui investir em fazer uma atualização, chegar em casa, dobrar o caderninho que anotou e viver a vida. Sim. Então, a gente vai pôr em prática. Então, a gente foi pegando, não teve só a palestra do Amir Klink, né? Foram vários. Então, e aí a gente pegou ali ponto por ponto, folha por folha e fomos colocando tudo em prática ali. Então, fizemos essa primeira parte. Eu lembro que no começo era sobre a experiência, né? Uma experiência, uma jornada sem
sem interrupções na clínica, né? Jornadas confortantes. Então, a gente foi vivendo essas jornadas e etc. Quando terminou aquele caderninho, a gente já se via de outras maneiras. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês têm reunião de equipe? Temos. Mas vocês não estão o tempo todo junto? Estamos. Mas trabalhando. Trabalhando. Agora a gente está se reunindo. E aí a gente começa a ver a importância nesses pequenos detalhes. E vou até ser invasiva agora, mas a doutora Tati, agora que atende em outras clínicas, assim, às vezes ela traz pra gente o quanto é diferente uma clínica sem uma gestão, sem um comprometimento ali de organização, né? Então, isso é bem importante mesmo, né, Tati? É verdade. Sim, perfeito. Hoje, existe muita concorrência na área. Qual é o princípio ou valor que guia o atendimento de vocês e que realmente faz diferença na experiência dos clientes e dos pets? Bom, aqui na Plenovet, sem dúvida, é a humanização, o atendimento voltado à família. Nós não temos só uma conexão com o pet, a gente tem um atendimento voltado a toda a família, pois a gente sabe que isso é o que vai integrar até mesmo o sucesso do atendimento. Sim. Estava discutindo até agora há pouco que a importância do relacionamento. É difícil um cliente, às vezes acontece uma frustração com o cliente porque ele liga e ele quer uma consulta para agora. Nós trabalhamos com horário agendado e muito bom isso, né? Era um objetivo que eu tivesse uma agenda mais cheia, né? E que se você quiser agendar, só tem para daqui um bom tempo, né? Ali 35, 45 dias. E às vezes as pessoas se frustram num primeiro atendimento. E aí é o que a gente coloca, a gente precisa de um relacionamento. Então, a gente tem uma carteira de clientes, ela não é uma carteira fechada, só vou atender aqueles. Mas os clientes novos que estão chegando, para que a gente crie esse relacionamento, a gente precisa de um tempo. Então, aí esses clientes, eles precisam participar dessa espera ali. E isso é gratificante. Então, por isso que essa é a principal diferença no atendimento que hoje eu faço é o relacionamento. Então, eu sei, às vezes, o que acontece. O animal vai em emergência em uma outra clínica, mesmo assim, ele já agenda para que ele vá à Plenovet, para que ele conte, olha, eu tive um problema, eu fui numa outra clínica, aconteceu isso, e eu quero que você saiba que o meu pet participou desse problema, tá bom? Tá bom, então tá aqui cadastrado. Emergências, então, vocês não pegam, é mais agendamento. Depende do tipo de relacionamento que esse cliente tem, que já é diferente do atendimento da doutora Tatiane. O meu atendimento é mais voltado para o cliente final, né? Então, o veterinário clínico, né, me encaminha o paciente, então tem que ter 2 relacionamentos. Um relacionamento com o tutor, com o responsável do animal, para ele confiar em mim, né? Fazer realmente o tratamento que a gente está solicitando ali. E o relacionamento com o veterinário clínico, de saber que eu não vou puxar esse cliente, que eu não vou fazer uma vacina nesse cliente, que esse cliente, eu não vou tirar esse cliente da clínica dele, né? Que ele vai ficar, eu vou atender até onde o veterinário está, na clínica dele, que eu vou deixar o cliente lá com ele, e que toda dúvida que ele tiver de, posso passar tal medicação, não posso, o que eu faço com esse paciente que às vezes não está diretamente relacionada com a nefrologia, mas fica na dúvida, será que essa medicação vai piorar o estado renal do animal ou será que não? Então, eu também sou aberta com o veterinário para a gente ter essa conversa, né? De eles poderem perguntar e falar, olha, tô com dúvida nisso, não tô, esse paciente, ele vai para você ou ele vai para o oncologista, ele vai para o cardiologista. Então, esse é um relacionamento com o tutor, também sempre humanizado, mas principalmente também o relacionamento com o veterinário clínico, de confiança mesmo, né? Tanto eu confio nele para fazer as medicações, aplicações, exames que eu preciso, como ele confia em mim no tratamento que a gente vai instituir e que o cliente é um cliente que é dele, né? E que eu tô indo até ele para atender. Perfeito. Existe algum caso ou história com um animal ou tutor que marcou profundamente a trajetória de vocês? Algo que fez com que vocês lembrassem por que escolheram essa profissão? Quem Diversas. Tem. Diversas. E até em conjunto mesmo, né?
conta um Como caso não é ensaiado... da oncologia e você conta um caso dos Na rins. verdade, como não é ensaiado, a gente vai contar. Há muitos anos, e eu vou contar um muito mais antigo. A gente teve um paciente que ele teve uma parada cardiorrespiratória e ele chegou à clínica e a doutora Tatiane falou, eu preciso só isso, que ela nem tinha especializado ainda em nefro, preciso salvar esse animal. E ela ficou ali, ó, durante muito tempo. Lembra dessa cachorrinha? E ela ficou ali um tempão nessa cachorrinha, fazendo ressuscitação. E a cachorrinha viveu ainda mais uns 3, 4 anos. E a gente passava... E ela era bem vizinha, ela nem era cliente da clínica nessa época. E aí a gente passava na porta da casa dela e falava, olha, a cachorrinha tá inteira aí. Porque, tipo, a gente viu ela parada. Mas, enfim, existem mais casos que a gente gosta. E casos difíceis, por exemplo, nós temos uma paciente que ela é muito obesa mesmo. Agora ela tá com um problema renal também. Sim, né? Cálculos. E qual que é o maior problema dela, Tati? O maior problema é o tutor. Né? Porque assim, a gente precisa, todo o tratamento a gente precisa do tutor, do responsável do animal, seguir o tratamento. Então, se ele não consegue emagrecer o animal, todo, né, o processo de organismo dela vai piorar. E o tutor, infelizmente, ele também é obeso. Né? Obeso então, mórbido. A gente tem esse problema que a cachorrinha não deve comer só ração, deve comer outras coisas. Exatamente. Né? E assim, a conversa ali é difícil. Porque o tempo todo que a gente está falando... dizem, né, que o cachorro é... Puxa o dono, né? É igual o dono, né, então... E ali é bastante, porque, quer dizer, ele já está num processo de doença e ela também. E assim, não é só a alimentação, né? Não fazer atividade física, falta de exercício, né? Caminhar alimentação, com o cachorro, caminhar. Caminha, né? E agora ela teve mais problemas ainda, além do renal, teve problemas ortopédicos também. Então, ali é um caso bem difícil. Por outro lado, a gente também tem bastante casos bons. Atendi agora com a doutora Tati também, um caso de nefrologia. Uma cadelinha que ela tinha muita dificuldade de fazer xixi, já estava um tempo, né? Ela já veio encaminhada ela já passava com outro veterinário, não estava conseguindo resolução, enfim. E aí operamos elas, deve fazer uns 45 dias, eu que fiz a cirurgia, né? A doutora Tati auxiliou. E retiramos ali cálculo da bexiguinha dela, né? E assim, 7 dias depois, 10 dias depois, voltou para tirar os pontos. Você via a felicidade, sabe? Estampada ali no tutor. Né, e falou, olha, ela faz xixi agora, sabe? E acho que esses dois... E tem também, né, tanto do caso quando o tutor o responsável não segue o que a gente pede, quando ele segue o que a gente pede, né? Que a gente teve um caso bem desafiador de um gatinho que estava muito tempo sem se alimentar, que estava muito, né, muito debilitado, e a gente, né, falou, vamos comprar essa briga junto com a tutora. E ela ia lá, e ela alimentava ele a cada 2 horas, e acordava de noite, fazia alimentação, fez todas as medicações, né, e a gente conseguiu reverter completamente o quadro dele, né, então hoje ele está praticamente de alta, né, porque realmente o responsável, ele comprou, né, essa briga, ele comprou, não, então a gente vai fazer o tratamento, vai dar certo, e eu vou seguir o que vocês estão falando, né? De alimentação e de medicação. E a gente achou, e realmente era um paciente que a gente achou que dar as botas. Primeira vez, eu acho que foi num domingo, a tutora dele postou no Instagram um videozinho, marcou nós, né? E colocou ele comendo ali o patezinho sozinho. E assim, eu lembro que eu chamei ela no particular e falei, não tô vendo isso. Porque biologia não é matemática, entendeu? A gente tem ali o dom da ciência médica, mas o sopro não é nosso. E é impressionante, assim, esse foi muito bonito esse caso mesmo. Verdade. Bacana. E empreender na área da saúde, existe equilíbrio entre técnica e gestão. Como vocês aprenderam a lidar com a parte empresarial do negócio, né? A gente acabou de falar sobre que vocês eram muita técnica, e aí vocês entenderam que não era só isso. Tem muita coisa por trás, né? Como que vocês aprenderam a lidar com essa parte? Por que a Plenovest está funcionando agora dessa forma? Né? Com excelência, com relacionamento? Além do curso, né, que vocês fizeram, né? Mas qual foi o start? Esse foi o primeiro curso, né? Fizemos outros também. Cursos, né? Mas acho que planejamento e flexibilidade de horário. A gente tem
tem que entender que por trás do empresário ele tem uma rotina, ele tem uma vida familiar ou uma vida pessoal mesmo. Ele precisa seguir essa linha de raciocínio. Se dar o direito de não estar integralmente, 100% do tempo comprometido ali. Porque só aí business, eu acho, né? A gente não é só business. Né? Exatamente. Porque senão eu creio que não... Nenhum dos não lados flui. Nem não da flui. família e nem da empresa. Exatamente, não flui. Acho que não tem. A doutora Tati também, quando ela teve o problema na coluna, e ela começou a pensar isso, porque ela, quando ela se formou ali, ela era 100%. Ela na época, trabalhava na Plenovete Integral, ela saía de lá, ia para o plantão 24 horas, depois voltava e depois... Nossa, exatamente, eu falava... praticamente o Júlio, 3 empregos. O Július, exatamente. Era o Július. E eu falava... E aí, por isso que adoece, né, também, por isso né? que a gente Até um adoecendo. case aqui para as empreendedoras verem que é importante o dinheiro, é importante a gente crescer, né? Mas a nossa saúde também é importante, né? É importante você fazer um network, é importante você ir num café, é importante você fazer uma atividade física, você ter o tempo para isso disponível, né? E estar até com mesmo seus para você filhos, fazer com seu nada, marido. para você ler um livro, para você... Para tudo, porque senão você não tem vida, né? Exatamente. E qual que é o diferencial que vocês, como veterinárias, têm, né? Tem a Plenovete, que a gente já conversou sobre os diferenciais dela, mas qual que é o diferencial da Milena, como veterinária, e o diferencial da Tati, como veterinária? O meu, né, principalmente, é meu relacionamento com os veterinários. Então, assim, eu atendo bastante internações, né? Onde o veterinário clínico, ele fica mais perdido. Por quê? Porque você tá lá, normalmente é um recém-formado, infelizmente, né? Acabou de sair da faculdade e já chega com um animal em estado crítico, muito mal, quase com risco de óbito, sem ter para quem perguntar, né? Então, você vai uma equipe, normalmente, que é todos de veterinários muito jovens, sem ter para quem solicitar uma ajuda. Falar, olha, será que é realmente isso? Será que essa medicação, ou são 2 medicações que são muito parecidas, mas qual que é a melhor? Né? Então, meu relacionamento com os veterinários a todas as veterinárias, né? Todas as clínicas que eu trabalho, elas sabem que elas podem contar comigo. Você então, é assim, um apoio. Se elas, qualquer dúvida que elas tiverem, né? Falei pra elas, manda mensagem no WhatsApp, né? Normalmente eu respondo rápido, né? Mas eu falei pra ela também, depende do dia da semana, se eu tô de folga ou não, mas elas são respondidas sempre no mesmo dia. E aí, a gente vai tendo essa conversa, né? Então, é o relacionamento com os veterinários, né? De auxiliar realmente, falar, olha, não sei tanto sobre isso, mas a gente pode ver junto. Ou realmente, esse caso aqui, melhor você não fazer isso, você fazer aquilo, né? Pra eles confiarem em mim, assim como eu também confio neles, de que eles estão vendo uma pressão de uma forma adequada, de que eles estão vendo a temperatura, estão medicando o animal de uma forma adequada. É, porque a gente só aprende na prática, né? A gente faz faculdade, exatamente. Mas é no mundão que a gente aprende as coisas. E hoje, o que eu acho de vantagem, que por isso que ela não larga a Plenovete de vez, porque a gente ainda tem, né? Ela, na verdade, ela faz uma assessoria ali, né? Isso, E é uma assessoria clínica mesmo. A gente tem uma outra veterinária também. E é discussão de caso clínico, né? Porque... Como eu estava falando, a biologia não é matemática, então a gente tem uma variável grande e às vezes a gente pode ir por várias vertentes. E então, às vezes o que você pensa, ela tem um outro pensamento, né? Que às vezes para que a gente tenha uma somatória. E aí sim trabalhar com um sucesso ali. Porque o nosso objetivo é sempre esse sucesso. Sucesso para que fique um pet integral. E qual foi os desafios que cada uma enfrentou no começo da carreira? Eu acho que foi principalmente a confiança, né? De colocar o que eu acho que esse tratamento tá certo, mas como que eu vou colocar, como que eu vou me expressar com o responsável do animal, né? E também do desafio com outros veterinários de chegar e falar, olha, eu não acho que esse caminho que a gente tá seguindo tá certo, eu acho que deveria ser por um outro caminho, né? Então, realmente, assim, a dificuldade maior minha foi a de expor, né, as minhas ideias, né, o que eu achava daquele caso clínico pros tutores, né? E também debatendo com os outros veterinários. Para mim, eu acho que foi num começo, né? Muito mais passado ali. Enfim, esses dias. Alguns anos. Mas num começo, onde a veterinária ainda... hoje a gente vê um grande número, né, de veterinários. E hoje a facilidade, né?
de levar os animais ao veterinário. Inclusive, o nosso presidente, semana retrasada, falou, né, que o veterinário agora tem especialidades e por isso que o salário está diminuindo, né? Enfim. Enfim, né? Mas, enfim. Mas realmente, né, o veterinário hoje ele é um ponto-chave. E no passado, os veterinários, eles geralmente eram homens e eu era muito jovem, eu me formei, eu tinha 21, 22 anos. Bem Então, eu novinha. era muito nova. Então, tinha uma cara já novinha, né? Então, a credibilidade era difícil nesse momento. Hoje, eu já não vejo mais isso. Eu vejo que já tem uma relação ali de confiança. Mas eu acho que o posicionamento é o que muda mesmo. Sim. Então, eu vejo bastante veterinários jovens que hoje têm um posicionamento que, de repente, eu não tinha isso. Não sei se hoje... É que hoje tem muita internet também, exatamente. né? Isso Então, facilita influencia um muito. pouco mais, influencia um pouco mais. Na minha época não tinha essa É. facilidade de internet. Enfim, era de escada isso no quarto ano da faculdade. Mas, enfim. Mas, então, eu acho que isso acaba que atrapalhou um pouco esse dinamismo, essa credibilidade e a própria autoconfiança. Sim. Então, isso, no começo, foi um... Mas dos pensando bem, né? empecilhos. Foi até bacana também por vocês terem aprendido nos livros, né? Realmente pesquisar, porque hoje é Sim, tudo AI sim. chat, né? Então É. vamos ver os futuros veterinários. É, O que vai sair, né, verdade. dessa geração, né? Então, os mais antigos, é até engraçado que as pessoas falam, eu gosto de passar com um médico mais velho, né? Então, acho que Verdade. com o veterinário recebe das mesmas formas, né? Verdade. Querer- A outra veterinária que nós temos na clínica, ela é mais jovem e ela sofria muito isso, assim, no começo, sabe? Fala, não, mas é que eu gostei dela, mas eu queria um veterinário mais velho, assim. Sim. E aí você já fala, mas a senhora tá me chamando de velha. Mas é exatamente Mas é questão isso, de posicionamento, né? De posicionamento. e mentalidade também, que as pessoas Sim. têm essa crença, né? De que Sim. um médico mais velho Vai tem saber mais mais, experiência, né? E às vezes A bagagem realmente é maior, é, né? sim. Porque já viveu isso, né? Então, era o que eu pensava isso no começo, né? Eu falava, ué, eu não tenho bagagem porque eu tô precisando desenvolver essa bagagem. Me dá né? experiência. Né? Exatamente, isso mesmo. E meninas, o que vocês pensam sobre essa jornada empreendedora, né? Muitas empresárias estão nos assistindo e às vezes tem aquele momento que a gente quer desistir, que tá cansada, né? Não vê ali felicidade no que tá fazendo, tem ali a questão do propósito, se é isso mesmo, se não é. Qual pensamento vocês trazem pra gente hoje, para essas empreendedoras que estão buscando aí uma luz no fim do túnel? Quer falar? Fala você primeiro. Olha, principalmente, você falou duas coisas. Assim, se não tem felicidade no que está fazendo, para e vai procurar felicidade em outra coisa. Sim. Porque eu acho que para o sucesso você precisa estar feliz com o que está fazendo. Eu vivo a veterinária, eu respiro a veterinária, mesmo que eu tenha minha vida particular, eu sempre tenho algo pensando em veterinária. Às vezes eu vou ao mercado com a minha filha e ela olha para mim e fala, mãe, você está vindo só ao mercado comigo. Porque eu encontro um cliente, porque é uma cidade pequena, né? Pequena e grande ao mesmo tempo, mas enfim. Mas a probabilidade da De gente... encontrar alguém. De encontrar alguém e às vezes ela quer só eu. E eu falo, tá, filha, eu vou me conter, eu vou me conter. E realmente isso não é viável. Acontece. Porque eu sou feliz no que eu faço, Sim. eu gosto da veterinária, eu respiro veterinária, amo animais, enfim. Sim. Amo animais e amo praticar a saúde. E agora, se a pessoa está querendo, eu quero desistir, está muito difícil, está difícil mesmo, mas vai assim mesmo. Sim. Acho que tem que continuar, tem que ter um foco. Isso vai demorar ali um tempo para que ele vá. E sempre vão ter novos desafios. No começo eu tinha algum desafio, hoje eu continuo com bastante desafios. Desafios Tem hora que diferentes, você né? fala onde eu tô. Exatamente, os desafios são diferentes e isso é bom, porque aí você vai aprendendo Que tá evoluindo, cada né? vez mais e a jornada vai ser maior. Os desafios que com certeza a gente tem agora não é o desafio que tinha antes e isso é bom. Agora, quando vem um desafio igual, aí você já fala, uau, esse eu já sei passar. Exatamente. Entende? Perfeito. Então, vamos supor uma roda de, agora tá baixo o movimento, tá, o que a gente vai fazer? Bom, eu já passei por isso e eu me reinventei. Então, vamos se Isso, reinventar. uma campanha diferente, uma Exatamente, proposta diferente, né? isso mesmo. Meninas, eu tenho um presente pra vocês do nosso patrocinador do Bom Aroma. A Milena já conhece, né, Milena? É. É, A Milena vai fazer um kit lá na casa dela. Legal. Bora. Ai, que legal. Legal. Bora. Ai, que legal. Legal.
É um home spray com o cheirinho da Obrigada. Metamorfose, tá? Um cheirinho de rosas pra vocês colocar lá no carro, né? E eu quero agradecer a presença de vocês, né? Sempre bom a gente aprender mais sobre esse mundo pet, né? Eu gosto bastante também. Eu já falei pra Milena que eu sou mais a favor dos cachorros. Eu gosto mais de cachorro. Mas é importante, né? A gente ter esse cuidado também com os animais, né? Não é só pessoas. Existe também ali o núcleo, né? De famílias que têm os pets. E é importante a gente aprender cada vez mais, né? Sobre esse carinho, sobre as doenças, né? Que os pets podem ter também, né? Igual você falou sobre obesidade. Então, muita gente não enxerga isso, né? E não é só ter um cachorrinho, só ter um gatinho. A gente precisa cuidar, né? E qual é o Instagram de vocês para que as pessoas possam seguir vocês, conhecer mais sobre o seu trabalho? Nossa, Planovete, @Planovete. @Planovete, o meu. Ficou tenso agora, hein? Fala, @Tati Diniz. Vete, _Tati Diniz, _Nefo. Tá. Tá bom? E o seu, Milena? @Planovete. E o E o da meu Milena pessoal também. é @Milena Veterinária. Isso. Muito obrigada, meninas. E eu quero Obrigada. agradecer você aí de casa também que esteve com a gente nesse episódio. Curte, compartilha, se inscreva e até a próxima.